Número 3. Russell Sam Ricard. Em 1975, Michael Mansfield, de 20 anos, estava frequentando o Lincoln College, em Lincoln, Illinois. Para as férias de Natal, ele voltou para a casa de sua família em Rolling Meadows, Illinois. Na véspera de Ano Novo, Mansfield recebeu uma ligação e disse aos pais que iria encontrar um amigo que morava em Arlington Heights. Infelizmente, ele nunca voltou para casa. 6 meses depois, em 2 de junho de 1976, Ruth Martin, de 51 anos, de Lincoln, Illinois, não apareceu para trabalhar. No chão da garagem dela, a polícia encontrou sangue e uma bala de calibre 22. O carro dela foi encontrado abandonado 2 dias depois, no estacionamento de um hotel em Bloomington, Illinois. No porta-malas, havia muito sangue. O sangue foi testado e era do mesmo tipo sanguíneo de Martin. A polícia a procurou, mas não a encontrou em nenhum lugar. Vários meses depois, as investigações sobre ambos os desaparecimentos estavam em um impasse. Na época, a polícia não tinha motivos para acreditar que os crimes estavam relacionados. As vítimas desapareceram de cidades diferentes, eram de sexos e idades diferentes e não se conheciam quando estavam vivas. Então, meses depois, em 9 de outubro de 1976, a polícia foi chamada à casa de Jay e Robin Fry, em Lincoln. Eles foram mortos a tiros com uma espingarda. Alguém os forçou a ficarem de joelhos, e Robin foi baleada primeiro no peito. Jay foi baleado em seguida, enquanto se inclinava sobre sua esposa. Ele levou um tiro no abdômen e outro na cabeça. Ambos tinham 25 anos. E Robin estava grávida de 3 meses do primeiro filho do casal. A polícia foi chamada e entrevistou algumas testemunhas que ouviram os tiros. Eles conversaram com a irmã de Jay e ela viu um jovem saindo da casa deles pouco depois que os tiros foram ouvidos. A polícia descobriu que Jay Fry iria testemunhar no tribunal contra Russell Sam Ricard, de 21 anos, de Joliet, Illinois. Sam Ricard deveria comparecer ao tribunal por uma infração de trânsito 9 dias após os assassinatos. Quando ele chegou ao tribunal, a irmã de Jay o identificou como o homem que ela viu saindo da casa do irmão. A polícia também percebeu que Jay Fry não era a única pessoa que iria testemunhar contra Russell Sam Ricard e que possivelmente teve uma morte prematura. Ruth Martin também deveria testemunhar no mesmo julgamento, e Michael Mansfield desapareceu 6 dias antes de testemunhar contra Sam Ricard em outras acusações. Embora matar testemunhas antes que elas tivessem a chance de depor pareça um motivo lógico, o que a polícia tinha dificuldade de entender era por que Sam Ricard sentia que precisava matar as testemunhas em seus casos. Mansfield estudou com Sam Ricard e foi pego com discos e um violão que Sam Ricard havia roubado de outro quarto do dormitório. A polícia prendeu Mansfield por posse de bens roubados e lhe ofereceu um acordo. As acusações contra ele seriam retiradas se ele testemunhasse contra Russell Sam Ricard por roubo, e Mansfield aceitou o acordo. Quanto ao segundo julgamento de Sam Ricard, ele surgiu de um incidente em um supermercado Kroger, em Lincoln. Sam Ricard saiu da loja com mercadorias roubadas e Jay Fry, um funcionário da loja, correu atrás dele. Enquanto Sam Ricard corria, jogou os produtos roubados sob o carro de Ruth Martin. Tanto Jay Fry quanto Ruth Martin estavam prontos para testemunhar contra Sam Ricard por furto em loja. Os produtos roubados eram 2 bifes de contrafilé que custavam $4. Robin Fry foi morta apenas porque estava com o marido quando Sam Ricard foi matá-lo. Sam Ricard foi acusado pelos assassinatos de Jay e Robin Fry e, enquanto estava na prisão aguardando o julgamento, tentou encomendar a morte da irmã de Jay, que iria testemunhar contra ele. Seus colegas de cela o delataram e o assassinato não ocorreu. Sam Ricard foi considerado culpado e recebeu 2 sentenças de 100 a 300 anos de prisão. Como os corpos de Mansfield e Martin ainda estavam desaparecidos, Sam Ricard não foi acusado pelos assassinatos deles, embora fosse o principal suspeito. Enquanto Sam Ricard estava na prisão, ele negou o envolvimento nos desaparecimentos deles. Então,
Em outubro de 2011, Sam Ricard, que tinha 56 anos e estava em estado terminal, começou a contar uma nova história. Ele confessou aos investigadores que matou Mansfield, mas não disse onde estava o corpo dele. Ele disse que matou Martin e a enterrou sob a rodovia interestadual 55, que estava em construção na época. Ele disse que a matou no dia em que a sequestrou e a enterrou naquela noite. Como ele a enterrou à noite, não conseguia se lembrar da localização exata do corpo. Infelizmente, os corpos de Michael Mansfield e Ruth Martin nunca foram encontrados. A polícia ainda busca os corpos, mas já considera os assassinatos resolvidos. Número 2. Geraldine Kelly. Geraldine e John Kelly cresceram em um bairro difícil em Somerville, Massachusetts. O casal se casou jovem e, em 1970 e 1971, Geraldine deu à luz, primeiro uma filha e depois um filho. O casal discutia com frequência, especialmente depois que John tinha bebido. Em 1981, o casal estava participando do casamento de um membro da família e John, mais uma vez, bebeu demais. Uma briga começou entre 4 homens e um deles era John. Quando a briga acabou, o cunhado de John estava morto. A morte causou problemas para John com o resto da família e com a lei. Ele tinha certeza de que seria indiciado, então decidiu mudar sua família para longe de Somerville. Eles se mudaram de um lugar para outro por um tempo antes de acabarem em Ventura, Califórnia, trabalhando em um motel ao lado da rodovia 101. Geraldine cuidava da recepção e John, que era encanador de formação, fazia a manutenção do motel. Em 1989, os filhos, que tinham 18 e 19 anos, saíram de casa e, com o tempo, acabaram se afastando dos pais. O principal motivo pelo qual eles saíram de casa foi porque John e Geraldine brigavam com frequência, e John era abusivo às vezes. No início de 1992, os donos do motel perceberam que John não estava mais por perto. Geraldine disse que ele teve que sair da cidade e, enquanto estava fora, foi atropelado por um carro e morreu. Ela ligou para os filhos e contou história semelhante. Geraldine continuou administrando o motel por mais 6 anos. Em 1998, ela decidiu voltar para sua cidade natal, Somerville. Em novembro daquele ano, Geraldine estava morrendo de câncer de mama. Sua filha afastada veio ao seu leito e Geraldine fez uma confissão surpreendente. Ela disse que matou John, o que não é exatamente tão chocante assim. O que foi chocante foi o local do corpo. Ela disse que o corpo dele estava em um freezer, em um depósito em Somerville. Quando Geraldine se mudou para o outro lado do país meses antes, ela lacrou o freezer com fita adesiva e mandou transportá-lo junto com o resto de suas coisas. O caminhoneiro não fazia ideia de que havia um corpo no freezer. Depois que Geraldine morreu em 18 de novembro, sua filha entrou em contato com a polícia. Eles encontraram os restos mumificados de John no freezer. Ele havia levado um tiro na parte de trás da cabeça. A bala, disparada de uma arma de fogo calibre .38, ainda estava em seu crânio. Na casa onde Geraldine morou por último, eles encontraram a arma do crime. Assim como fez com o marido, ela guardou a arma por 6 anos. Número 1. Brian Squires. Gina Brooks, de 14 anos, passou a noite de 5 de agosto de 1989 assistindo ao jogo de beisebol do irmão. Depois do jogo, ela voltou para casa com a família, na casa deles em Fredericktown, Missouri, e saiu novamente de bicicleta em algum momento entre 10 e 10h30. Ela estava indo ver o namorado, que morava a 6 quarteirões dali. Quando Gina não voltou até as 2h30 da manhã, sua mãe, desesperada, que não sabia que ela tinha saído de bicicleta, chamou a polícia. O bairro foi revistado e a bicicleta encontrada abandonada na rua, cerca de 5 quarteirões de sua casa. O último avistamento confirmado de Gina foi perto de uma igreja, próxima ao local onde acharam sua bicicleta.
3 homens em uma perua verde clara, azul ou cinza estavam seguindo Gina e pararam ao lado dela na igreja. Eles tentaram conversar com Gina enquanto ela estava ao lado da bicicleta. Mas então ela subiu na bicicleta e começou a ir embora. Algumas pessoas, incluindo o namorado dela, ouviram alguns gritos e viram a perua sair em alta velocidade em direção à rodovia. Infelizmente, nenhum vestígio de Gina jamais foi encontrado, e isso marcou profundamente a pequena cidade de Fredericktown, que tinha uma população de apenas 4.000 pessoas. Durante anos, o caso ficou sem solução, até que tomou um rumo inesperado em setembro de 1996. Brian Squires estava morrendo de câncer e complicações da AIDS em um hospital de St. Louis, Missouri. Em seus últimos dias, ele contou a várias enfermeiras algumas histórias horríveis que ele sentia que precisava pôr para fora. Essas histórias envolviam vários assassinatos horríveis. Ele confessou primeiro o assassinato de Gina Brooks. Ele disse que era o motorista da perua naquela noite. Squires disse que ele e outros 2 homens, Nathan Williams e Timothy Ballow, a sequestraram. Squires afirmou que Williams cortou a garganta de Gina e então ele e Ballow se desfizeram do corpo. Squires também admitiu ter sequestrado Angie Hausman, de 9 anos, que desapareceu em 18 de novembro de 1993 em St. Anne, que é um subúrbio de St. Louis. Squires disse que ele e outro homem a sequestraram depois que ela desceu do ônibus escolar. O corpo dela foi encontrado amarrado a uma árvore 9 dias depois de seu desaparecimento. Ela havia sido torturada e morreu por exposição às intempéries. Quem era o cúmplice de Squires é desconhecido, mas não era Williams. Williams estava na prisão na época por estuprar uma menor. No entanto, Squires disse que Williams estava envolvido em outro assassinato. Ele disse que em 1975, Williams matou Laura Dinwiddie, de 23 anos. Dinwiddie, voluntária que atuava com crianças surdas em bairros pobres de St. Louis, foi encontrada morta em seu apartamento. Ela havia sido esfaqueada e teve a garganta cortada. Ela estava nua, mas não havia sido estuprada. Williams tinha 14 anos na época do assassinato. Squires morreu pouco tempo depois de fazer as confissões. Em 1999, a polícia acusou Ballow e Williams pelo assassinato de Gina. Williams também foi acusado de assassinar Dinwiddie. O FBI interrogou Ballow, que tinha um histórico de crimes sexuais, e ele disse que o corpo de Gina estava em um freezer e que o freezer foi enterrado na propriedade de 96 acres do pai dele. O FBI vasculhou a propriedade, mas não encontrou nenhum vestígio de Gina. Em 1999, a acusação de assassinato contra Ballow foi retirada, e em vez disso ele foi acusado de mentir para o FBI. Ele foi condenado e sentenciado a 30 meses de prisão. Depois, ambas as acusações de assassinato contra Williams também foram retiradas. O promotor afirmou acreditar que ele é responsável pelos 2 assassinatos, mas faltavam provas para levar os casos a julgamento. As confissões no leito de morte de Squires não são admissíveis em juízo, porque ele contou apenas para as enfermeiras e não para a polícia. As enfermeiras não chamaram a polícia por não acreditarem que Squires falava a verdade. Williams está atualmente cumprindo 2 sentenças de prisão perpétua consecutivas, com um mínimo de 30 anos em cada uma, por estuprar uma menina de 10 anos, 1 mês e 1 dia após o desaparecimento de Gina. Ele também é o principal suspeito no desaparecimento de Tammy Surdam, de 12 anos. Tammy desapareceu de St. Charles, Missouri, em 1º de agosto de 1975. Ela costumava fugir de casa, por isso, sua família não comunicou o desaparecimento dela de imediato. No entanto, depois de anos sem notícias dela, eles acham que ela foi vítima de um crime. Williams afirmou a 2 pessoas diferentes que, nos décadas de 70, sequestrou uma garota em St. Charles. Ele a estuprou, esfaqueou até a morte e depois enterrou o corpo dela. Assim como Gina, o corpo de Tammy nunca foi encontrado.
Apesar de implicado em 2 desaparecimentos e um assassinato e de se gabar de ter cometido outros 8 assassinatos para diferentes testemunhas, Williams nunca foi condenado por homicídio. Atualmente, ele está preso no Centro Correcional de Jefferson City. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Também quero agradecer rapidamente a todos que deixaram mensagens de condolências na semana passada. Agradeço muito por isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Publicamos um novo vídeo toda quinta e domingo. Você pode curtir nossa página no Facebook e seguir no Twitter. Os links estão na descrição abaixo do vídeo. Por hoje, é só. Obrigado por assistir.